E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 6 temas e temos muitas coisas para nós comentarmos, a começar pelo Dilma, que vem tendo sérios problemas para montar uma base aí no Congresso. E eu quero mostrar umas coisinhas para vocês. Teve a entrevista do Marcos Pereira, do Republicanos, onde ele fala que o Dilma não tem uma base, mas ao mesmo tempo ele critica Bolsonaro firmemente e passa pano para o Lula. E ainda diz que espera que o Brasil tenha uma opção para a presidência que não seja Bolsonaro. Sobre isso até saiu uma notícia, falando de 2026, quero mostrar para vocês. Só que essa notícia é interessante, que ela fala algumas coisinhas que se conectam com outra entrevista do Elmar Nascimento, que também tem informações sobre a base, mas também fala sobre a CPMI do dia 8. E aí eu falei para vocês no vídeo de ontem, que serão as notícias, que eu falei, acho que é melhor, quem sabe, até aguardar, vamos ver o que sai nas últimas horas. E eu quero mostrar para vocês. Segundo tema do vídeo de hoje, não quero adiantar nada, mas o Centrão parece que anda observando algumas coisas antes de tomar algumas decisões importantes. Depois vamos falar do Brasil, e é um tema triste. O Brasil está doente. Quero mostrar para vocês como algumas pessoas vêm pensando e se comportando. É de, sabe, machucar o coração. Depois eu quero falar com vocês sobre o Brasil, que estava dando certo, o Brasil de Bolsonaro, e o Brasil que está totalmente numa direção errada, que é o Brasil do Dilma, que ontem, mais uma vez, andou falando demais. E aí não foram apenas falas que atacaram o agronegócio, a outra fala a gente vai comentar no primeiro tema. E nesse tema também eu quero começar mostrando para vocês algumas fake news e toda a parcialidade da imprensa para não reconhecer os grandes avanços do governo Bolsonaro. E ainda falando de fake news, o dia de ontem foi recheado de fake news da imprensa, algumas refutadas assim de forma aberta e direta. E se der tempo, também quero falar sobre o Dilma e que ele mandou o Celso Amorim lá para a Ucrânia, comentar umas coisinhas sobre essa agenda internacional. Mas vamos lá. Ontem eu fiquei extremamente surpreso com a deputada do PSB, a Tabata Amaral, a menina dos olhos do Lema. Ela compartilhou a nota do Estadão, né? A questão aí das emendas. Exclusivo, orçamento secreto, sem transparência, Lula manda pagar 9 bilhões em emendas negociadas por Bolsonaro que ficaram penduradas. E ao longo do dia de ontem, diversos veículos jornalísticos fizeram alguns compilados de quanto Dilma está gastando, quais são os partidos que mais estão recebendo, quem são os parlamentares que têm prioridade na hora dessas emendas. E quando vocês vão olhar os nomes, parece algumas pessoas aí que vocês conhecem muito bem, tipo Omar Aziz, Renan Calheiros e outras pessoas. Mas tudo bem, né? E a Tabata Amaral, ela, para não cair talvez na contradição, ela comenta aqui o que é orçamento secreto na prática. É uma emenda do ministro Juscelino Filho, virar uma obra superfaturada e de baixa qualidade que empurra água da chuva para dentro das casas. Não importa de qual governo estamos falando, essa institucionalização da corrupção precisa acabar. Se o Lula está recebendo esse tipo de comentários da Tabata Amaral em um momento tão sensível onde o governo vem acumulando derrotas, vem tentando obter algum tipo de resultados não através do poder legislativo, mas através de outros caminhos, e ainda vem tendo sérios problemas que a imprensa vem apontando como, vamos liberar as emendas, vamos liberar uns cargos. Você vê que o cara realmente está num cenário catastrófico. Mas vamos continuar. Aí nesse meio tempo, sobre as emendas, Padilha diz que Lula paga mais emendas que Bolsonaro e que não se pode criminalizar a política. Eu não vou trazer aqui de volta os prints que eu mostrei no vídeo de ontem, do Lula falando que o orçamento secreto é a maior excrescência da política brasileira. Não vou trazer aqui o print do site oficial do Lula, falando que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção da história. Simone Tebet falou a mesma coisa, só que agora mudou. O Globo já não chama mais de orçamento secreto. O Globo agora chama de emendas de relator, né? Aquela passada de pano básica. E agora o Padilha vem com a história que não pode criminalizar a política. Ué, como é que vocês faziam com Bolsonaro o tempo inteiro?
Eu nunca vi um político tão midiático quanto o Padilha. Ele fala, 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 tem amigos em toda a imprensa e não sai do lugar. E não é de hoje. Eu já tô montando aí o Atlas de abril. O de março sai agora segunda-feira, né? Dia 15, tudo dia 15. E aí, olhando algumas coisas, que eu já comentando alguns temas, sabe? Congresso, etc e tudo mais, e até lendo algumas coisinhas de outros, eu falei, rapaz, todas as promessas, todas as falas do Padilha, tentando demonstrar que o governo tá bem, não passa 2, 3 dias, aparece alguém para refutar e mostrar que ele tá, né, mentindo e deixa ele com cara de palhaço. Mas vamos continuar. Olha isso aqui agora. No dia de ontem, o Dilma cometeu mais gafes, né? Deslizamentos, porque o Dilma não ataca, o Dilma não profere discurso de ódio, vocês sabem muito bem. Ele é um cara muito ponderado. E aí, em suas gafes, o Lula, além de atacar o agronegócio, que já iremos falar, ele fez uma fala que eu acho que ele vai se arrepender demais. Demais. O Lula falou do ACM Neto, que não é um cara simpático ao PT, não porque ele é um cara conservador de direito e tudo mais, não, porque o ACM Neto é adversário local e existe uma insolvência nesse caso. É impossível que o ACM Neto e o PT cheguem a um acordo, porque ele quer se eleger, o PT também quer se eleger, e ele não vai querer migrar para o PT, e o PT não vai querer fazer um acordo. Então a gente está num mato sem cachorro, né? A gente não vai para lugar nenhum. E aí o Lula, lá na Grishow, na Grishow não, ele também foi da Grishow, tá no evento lá na Bahia, até do negócio de Lei Rouanet, da Paulo Gustavo. Aí você vê aqui o Globo reportando que em crise com a União Brasil, Lula chama ACM Neto de grampinho. Vocês percebem como nos últimos dias, nas últimas semanas, não se fala no Bivar, não se fala em nenhuma figura política que era do PSL, que hoje, porque o União Brasil era fusão, né? Do PSL com o DEM. Você vê que não se fala, você vê que o Bivar está assim meio que descartado. Quem tem poder mesmo hoje no União Brasil é aquela ala que era do DEM. E o ACM Neto, ele tem uma posição chave. Ele é o secretário-geral do partido. É uma função administrativa de extrema importância que diversas coisas passam por ele. Então, assim, o Bivar é o presidente, fala umas coisinhas ou outras. Quem manda é o ACM Neto. E aí, nesse cenário, onde vocês estão vendo todas as dificuldades do governo, vocês acham que é sábio ofender o ACM Neto? E foi o que o Lula fez. Tá ali, né? Lula se referiu ao secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, com um apelido pejorativo utilizado contra ele na década de 2000. Durante o evento lançamento do plano plurianual na Bahia, Lula chamou o ex-prefeito de Salvador e ex-deputado federal de grampinho. Lula fazia uma retrospectiva das eleições que o PT venceu na Bahia, quando chamou ACM Neto pelo apelido e arrancou gargalhadas da plateia e de seus aliados. Vim pra cá e o Jerônimo com 3%, e o Grampinho com quase 80%. O que aconteceu é que o homem que estava com 3% ganhou do outro, que estava com 65% dos votos. E eu devo à Bahia muita gratidão, não só por isso, mas porque em todas as eleições na Bahia eu ganhei no primeiro turno, afirmou Dilma. Uma fala totalmente desnecessária. E você vê, por exemplo, a turma aponta que o Almar Nascimento, ele é basicamente primo. Eu acho que ele realmente é primo, não primeiro distante do ACM Neto. São aliados. Você vê quem vai possivelmente presidir a CPMI dos atos do dia 8 é o Arthur Maia, que é do União Brasil da Bahia, também um aliado do ACM Neto. Eu acho que o Lula vai se arrepender dessa fala. Eu tenho assim, a mais pura convicção que ele vai se arrepender. Tanto que, no dia de ontem, foi apresentado aí um requerimento para convocar, não um convite. Não é, seu irmão, se der, chega aí. Não. Convocação, venha, viu? Estamos mandando. Cacique do União Brasil pede convocação de Rui Costa na Câmara. Quem foi que pediu? O Mendonça Filho. É de Pernambuco. Mas você pega aí, tanto saiu aqui no Metrópolis, eu não coloquei o pedaço, como também saiu no Globo, falando, ó, o Mendonça Filho é unha e carne com o Elmar Nascimento. E o que é o interesse do Elmar Nascimento com isso tudo? É só porque foi chateado com a questão do ACM Neto? Não. O Lula, na verdade foi o Lula, o Rui Costa, ele atacou o processo aí, né, da privatização da Eletrobras com palavras baixas, palavras chulas. E quem foi o relator desse processo na Câmara foi o Elmar Nascimento. Então o Lula está conseguindo brigar com pessoas que eu acho que ele não deveria.
e seus ministros também. Tanto que a gente vai falar sobre a entrevista do Elmar Nascimento, só que antes, vamos olhar aqui do Marcos Pereira, que vai na direção similar, mas o Marcos Pereira, como um bom democrata, está atacando o Bolsonaro e passando pano para o Lula. Quem sabe em busca de um ministério para chamar de seu. O governo teve a matéria seguinte, né? Base de Lula no Congresso hoje é mínima, diz o Marcos Pereira. O governo teve 136 votos na proposta de urgência e também no mérito, né, da votação que derrubou trechos do decreto do saneamento. Essa é a base mínima. Um voto a menos do que Dilma teve no impeachment. Gostei dessa comparação, hein, pelo menos. Sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que tem ouvido nos círculos políticos e jurídicos que esteja inelegível em 2026. Por isso defende o apoio da direita a um candidato de centro. Mas calma, Marquinhos. Calma, Pereirinha. O que eu ouço é que tem muitos processos com muitas evidências. Acho que ele terá dificuldade. Deve ficar inelegível. Preste atenção nessa parte. Ele escuta que tem muitos processos com muitas evidências, não. Você vê como ele está inteirado. Eu não estou mandando você memorizar essa tua, porque a gente vai falar já, mas muito rápido disso daí. Vamos olhar algumas perguntas. O governo teve 2 derrotas importantes na Câmara, no saneamento e no pelo das fake news. O que está errado? Aí o senhor Marcos Pereira responde assim: eu não vou ensinar um governo a governar? Eles têm experiência? Não são novos? Talvez o presidente não esteja habituado a um modelo de parlamento mais fortalecido. Está tentando reeditar o modelo de presidencialismo de coalizão. Entregou ministérios, mas os partidos não estão entregando votos. Hoje, não basta entregar ministério. O jornalista pergunta: o que é então que os deputados querem? Querem ter participação nas decisões. A informação que eu tenho é que, mesmo entregando ministérios, o governo não autorizou as indicações de segundo e terceiro escalões. Além disso, tem as questões orçamentárias que não estão fluindo bem. O Eduardo Cunha, antes do governo assumir, falou, né? O apetite insaciável do PT será um problema para Lula. É insaciável, não tem como Lula controlar. Não vai ter cargo. Estava certo. Aí o jornalista pergunta: que questões são essas, né? Essas questões orçamentárias são as emendas? E o Marcos Pereira confirma, sim. Eles têm que repensar o modelo de tratamento com o Congresso, que é mais de centro-direita. Não dá para querer fazer um governo de esquerda com legislativo de centro-direita. Não adianta querer revogar por decreto a lei do saneamento e para o judiciário, com o tema da Eletrobras. Tudo isso gera atrito. E aí vai lá para frente e pergunta o seguinte: você vê o mesmo Marcos Pereira que falou, não, Bolsonaro vai ficar inelegível porque escuto, né, que tem muitas evidências contra ele na justiça e tudo mais. O mesmo cara que fala em várias evidências é o cara que, quando questiona, fala assim, ó: como o senhor avaliou a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ah, não conheço os autos. Não conheço não. Não conheço não. Como advogado, professor de direito, não posso tecer comentários. Não, pai não. Pai não. Decisão judicial a gente cumpre e recorre. Esse é o cara que escuta, sabe, né, das muitas evidências. Ele escuta falar. Ele tá inteirado aí da vida de Bolsonaro, tanto que ele já tá planejando um cara pra derrotar, assim, pra colocar no lugar, né? Bolsonaro nem vai ser candidato. Agora, me parece que o tema do cartão é de menor importância. Se foi adulterado é grave, mas é uma coisa menor. É grave, mas é menor. Pô, beleza, né? A lógica passa longe do discurso. Acho que Bolsonaro consegue ser candidato em 2026 ou ele pode estar inelegível? Aí ele que diz, né? Não, o que ouço no meio político e jurídico é que tem muitos processos com muitas evidências. Acho que pelo que ouço ele terá dificuldade, deve ficar inelegível. Aí ele cava mais, né? O buraco, que ele não se contenta. Lá vai o Marcos Pereira. O governador de São Paulo, Tarcísio, seria o substituto, Marcos Pereira? Ele responde, não sei. Nosso projeto é a reeleição. Há de surgir alguém e sinto que a população vai querer alguém mais ao centro. O pouco de diferença que Lula teve sobre Bolsonaro é porque as pessoas estavam cansadas de extremos. O Lula não é extremista. Bolsonaro é. Em que pese, ainda está no palanque. Precisa descer e fazer a pacificação que ele disse que faria no discurso da vitória.
O Marcos Pereira não é bobo. Esse discurso dele aqui é de uma pessoa baixa, de uma pessoa sem compromisso com a verdade. E um cristão sem compromisso com a verdade não serve a Deus. Marcos Pereira não serve a Deus, não com esse discurso. Todo mundo sabe quem ele serve. Se o governo não der certo, não crescer, meu sentimento é que o eleitor vai procurar alguém mais ao centro. Então, quer dizer, se o Lula der certo, vai procurar o Lula? É isso, Marcos Pereira. O Brasil é 20% de direita, 20% de esquerda. Os 60% que sobram são de centro. Aí pergunta assim, então, Bolsonaro para o senhor é um extremista, Marcos Pereira? Ele responde com todas as letras, pela classificação que a ciência política imprime, ele é de extrema direita. Que ciência é essa? Não vou dizer que é um extremista, mas é de extrema direita. Então ele é, né? Como pessoa de extrema esquerda, o Lula é de esquerda, não de extrema. Por mais que haja extremistas no PT. Esse é o senhor Marcos Pereira. Aí, né? Tá brigando com o Lula, mas se tiver espaço, ele emplaca alguns ministros. É o que ele tá procurando. É o cara que trabalhou pela aprovação do requerimento de urgência do PL 2630. Todo esse caos só aconteceu por causa dele. É o cara que tá indo pra Globo News defender a reforma tributária verde identitária do Lula, que fala de regulamentação do mercado de carbono, de imposto do pecado para produtos que fazem mal à saúde, mal ao meio ambiente. O que faz mal à saúde hoje eu não sei, né? A Globo nunca se decide. Tem dia que o Globo faz bem ou faz mal, ou faz bem ou faz mal, ou faz bem ou faz mal. Esse é o Marcos Pereira. É um cara que trabalha contra a igreja. Porque o seu discurso, rapaz, não tá edificando a obra do Senhor, Marcos Pereira. E, né? Tá bem claro o que esse cara tá falando. Aí, pegando aqui o gancho, se liga. No conforto de 2026, lá no evento do Dória, vocês conseguem ver Bolsonaro no evento do Dória? A chance do Dória convidar? E se convidar, vocês conseguem ver o Bolsonaro indo? Vocês conseguem ver um candidato que você fala, não, cara, eu gosto desse político. Esse parlamentar me representa. Tem valores sólidos. Você consegue ver esse cara sendo convidado pelo Dória para palestrar? Tô falando um cara ruim, não. Tô falando aquele cara... Pode ter um cara meio liberal, né? Vamos privatizar tudo. Que você fala, não, beleza, aí, né? Ele comunga de alguns valores similares ao nosso. Mas aquele cara que você fala, não, esse aqui é... Esse é bacana. Esse eu sei que na hora que tiver que decidir entre o mercado e os valores, ele vai ficar do lado dos valores. Porque ele sabe da importância da família, né? Da educação e de várias outras pautas. Você consegue ver esse cara lá no Palestra com Dória? Eu não consigo. Mas o Zema tava lá. O Zema tava lá. E segundo a turma do bastidor, o Valdemar tenta convencer Zema a brigar para o PL, fazer a campanha de 26. Segundo seus aliados, Zema resiste porque prefere esperar, né, que o futuro de Bolsonaro clareie. Ao contrário do colega governador de São Paulo, Tarcísio, Zema não vai poder concorrer à reeleição. E, sem questões de lealdade envolvidas, poderia disputar uma eleição com Bolsonaro. O problema é que ele acredita que a prioridade do PL continua a ser Bolsonaro. Eu acho que deveria ser. Para os políticos presentes, presentes ao evento, como Arthur Lira, Ciro Nogueira, além de Michel Temer, Eduardo Leite, a chapa dos sonhos da próxima eleição presidencial incluiria, além de Zema, o Republicanos, do Marcos Pereira, numa frente da direita democrática contra um candidato de esquerda, que é exatamente o que o Marcos Pereira anda pregando, né? Você vê como as coisas começam a se encaixar. Mas vamos continuar observando. Vamos continuar observando e ficar de olho. E aí vamos para outra entrevista aqui do Elmar Nascimento, que é aqui que começa a ter realmente algumas coisas interessantes sobre a CPMI e mais algumas informações sobre o problema do Dilma e sua base, que fala assim, ó, entrevista, o plenário tem relação com emendas, não com ministérios, diz Elmar Nascimento, líder do União Brasil. A mesma fala basicamente do Marcos Pereira, né? Tá entregando o ministério, mas hoje em dia tem as questões orçamentárias. E o jornalista perguntava, tá falando do quê? Das emendas? Sim. Porque o Congresso votou poucos projetos. E o Elmar Nascimento fala, o governo tem sido bastante econômico nas pautas que tem mandado. Não sei se é por conta da insegurança no tamanho da base. Já deu 2 pancadas numa resposta só. O governo não tem agenda, o governo tá perdido, não apresenta nada. Ou talvez esteja com medo, né? Não tem base. Aí, continuando,
Há uma sequência de erros do governo? E o Eumar Nascimento responde: são muitos erros na condução política. O primeiro ocorreu quando o judiciário interveio e cancelou o RP9, que, como é uma entrevista do Eumar Nascimento, a Globo chama de orçamento secreto. Não é mais emendas, né? Emenda só quando é para passar pano pro Lula. O governo não trabalhou para tentar manter a existência da RP9. Ficou um vácuo em que você tinha que definir para onde iriam aqueles recursos do orçamento. Metade foi transformada em emendas impositivas e metade em RP2, a cargo dos ministérios. O plenário não tem relação com ministérios. Com as emendas, sim. E a gente do governo, contra um acordo que foi feito na época da PEC do rombo para a manutenção do controle dos deputados sobre todo o orçamento originário da RP9, né? Não cumprir com acordos é complicado. Há um acordo no Congresso sobre a composição da CPI dos atos golpistas. E ele fala assim, ó: conversei com o presidente do Senado, Pacheco, e está certo que a Câmara ficará com a presidência. Indicaremos o Arthur Maia, União Brasil, da Bahia, e vamos respeitar a indicação do Senado pela relatoria. E ele pergunta o seguinte: e se o escolhido for Renan Calheiros, rival do Lira? Vocês vão respeitar? Vai ser de boa? E o Eumar Nascimento responde assim: bom, é bom para o governo indicá-lo e estabelecer um atrito? Acho que é melhor alguém que não traga ruídos. O Eduardo Braga seria uma boa escolha, mas equilibrada. Eu não acho que essa resposta é apenas por causa do Lira, apenas porque o Lira é brigado com o Renan Calheiros, etc e tudo mais. Eu acho que essa turma mais ao centro, né, a turma do famoso Centrão, e quem relatou isso, acho que em primeira mão, numa matéria que deixou escrito essa visão, essa análise, foi a turma do Metrópolis, que falavam que eles estão enxergando nessa CPMI a tempestade perfeita para ver o governo se desgastar, se desgastar, se desgastar. E aí eles apresentarem, né, uma boia. Não é um barco salva-vida, mas é uma boia. Não é uma boia, é melhor do que se afogar. Então a chance perfeita de ver o governo sofrer, e eles apresentarem, né, uma possível salvação com aquele custo camarada, onde o Centrão sempre acaba se dando bem ao final. E aí sobre a CPMI, continuando falando sobre isso, tinha saído essa nota, e mais uma vez ela só chamou minha atenção porque não é assim apenas uma nota, mas uma sequência, onde a sequência de notas começa com aquela primeira do Brasil 247, do dia 1º de maio, que eu mostrei para vocês, e depois saiu outra na Metrópole, outro lugar, e isso, aquilo, outro, na mesma sequência falando, ó, o tom começava lá no Brasil 247 falando, ó, eu sei que o governo quer demonstrar o que Bolsonaro, seus apoiadores fizeram, blá, 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 mas eu acho que o melhor caminho é deixar essa CPMI de lado. É melhor focar na agenda econômica, vai atrás ali do arcabouço fiscal, da reforma tributária. Deixa essa CPMI de lado porque não é uma agenda positiva. Você pode aí fazer a militância e a loucura, causar um desgaste, mas o governo não vai sair leso. E como vocês viram também ao longo da pesquisa que a Quest fez, que a gente comentou no vídeo ontem, a percepção é que o cenário é de pior a péssimo. Não tem um cenário muito bom para o governo. E a população também vem avaliando de uma forma bem complicada. E aí, então, o Lauro Jardim, mais uma nota nessa mesma linha falando: o corpo mole no Congresso pela CPI do golpe. No entanto, passados 14 dias, desde que o Pacheco fez a leitura, apenas o Bloco Aliança, do PP Republicanos, registrou os nomes dos titulares e suplentes que participarão dos trabalhos. O corpo mole da indicação dos nomes é mais um indicativo da indecisão de base aliada do governo e oposição em levar adiante uma pauta que pode desgastar ambos os lados no Congresso. Aí, um dia antes dessa nota, a Dora Kramer, que estreia lá na Folha de São Paulo e agora está na Jovem Pan, também utilizou suas redes para comentar assim: sei não, mas a impressão que dá é que a CPI do dia 8 está caminhando em direção ao telhado.
Até ninguém assim com muita pressa em tirar ela do papel. Aí, ontem, saiu essa nota e eu achei até bom, né? Às vezes você espera o único dia ver uma informação a mais que acaba reforçando uma determinada situação. O Poder 360 fala que de 22 indicados para a CPI do dia 8, 14 são da oposição. Mas aqui, óbvio, já contando os suplentes, né? Não são os titulares, não, que já contando com os suplentes, 14 são da oposição. Ou seja, quem está se movimentando mesmo é a oposição. Está colocando lá os nomes. O grosso, que é a turma do Centrão, tá ali, ó. O Centrão, que está concentrado em blocos, tanto na Câmara quanto no Senado, é a faixa de partidos que mais demora para indicar seus nomes. O PSD, que embora não seja a base assumida, é uma legenda de centro, que mais vai favorecer o governo, sobretudo no Senado, onde concentra mais cadeiras reservadas para a CPI. União Brasil, assim como o PSD, também é o mais numeroso do colegiado, mas ainda é uma incógnita sobre como vai se posicionar nos trabalhos de investigação parlamentar. Vai fazer como? Vai, não vai, etc. E aí você pode pensar, não, pô, é isso. Mas ele deve estar meio assim, porque tá meio ocupado, né? Só que, gente, já passaram 14 dias. Mais de 14 dias, na verdade. Sabe, já passou o tempo. Ainda não foi suficiente para decidir quem vai e quem não vai. Aí você vê. Deixa eu ver, eu coloquei aqui. Tinha outra. Tinha mais um aqui que tava na minha cabeça. Tava isso aqui. É porque isso aqui... deixa eu falar isso daqui e depois eu volto. Essa mesma turma que não se moveu tão rápido quanto deveria para tirar a CPMI do dia 8 do papel, já fez várias indicações para a CPI do MST. Então, assim, a do MST está avançando. No mesmo período. Só que a do dia 8 ainda tá aquela coisa meio assim. Quem que vai ser o relator? Vai ser o Renan Calheiro? Não vai? Vai ser o Eduardo Braga? Não vai? O Centrão quer dar celeridade? Não quer? E aí, eu não coloquei aqui não. Mas eu acho que eu comentei no dia de ontem. Não sei se deu tempo de comentar ontem ou não. Mas, independente disso, a turma do governo estava esperando aí para ver. O Padilha até estava vendo isso. Se conseguia dar uma segurada para a CPI começar, pelo menos até a votação do arcabouço fiscal. Que, em teoria, está marcado para o Cajado apresentar o relatório na semana que vem. Então, assim, eu acho que a turma do governo tá nesse discurso da boca para fora que vai fazer, que vai acontecer, que vai arrepiar, que é o cavalinho bole-bole, mas não tá andando tão rápido, né? O discurso não tá se encaixando na prática. Se significa... Isso não necessariamente significa que a direita vai pintar a bordada da cambalhota, mostrar, olha só o que está acontecendo, olha só o GSI, o Gonçalves Dias. Não necessariamente isso, mas você vê que o governo realmente vem enfrentando problemas de conseguir colocar sua agenda para avançar. Sua agenda, principalmente a sua agenda. No meio para o fim de abril, eu sei disso montando Atlas, saíram algumas notícias interessantes que falavam assim, que o governo estava muito incomodado em como o PP vem controlando a agenda econômica. Isso foi lá atrás. O tempo passou, chegando agora no início de maio, quem foi que pegou a relatoria do arcabouço fiscal? O PP. A reforma tributária, a Simone Tebet agora está falando que até 31 de dezembro será aprovada. No início do ano era o Haddad, era o Randolfo Rodrigues, era o Padilha falando que em maio está aprovada. A reforma tributária em maio estava aprovada. Agora está falando 31 de dezembro. Quem tem memória está vendo que a coisa está desandando a cada dia. Mas continuando aqui, né? O governo se blinda em comissão sobre o dia 8, mas a CPI do MST vira bunker ruralista dominada pela oposição. Complicado, hein? Até agora, os partidos já indicaram 13 dos 27 titulares do colegiado, todos com atuação contrária ao governo. Bom, metade de 27 dá quanto? Dá exatamente 13,5. Eu acho que essa
comissão vai ter pelo menos 14, né? Ou seja, a oposição vai ter maioria. Acho que o governo vai ter alguns probleminhas. E depois de, né? Ismo e Baderna, indicados para a CPI do MST, defendem criminalização do movimento. Vamos que vamos. E aí, voltando, só informação rápida sobre ainda a questão de GSI, CPMI do dia 8. A CNN fala o seguinte, ó, segundo informações obtidas pela CNN, a cúpula do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, não se preparou para conter os atos de 8 de janeiro sob o argumento de que os manifestantes tinham um histórico pacífico. Isso é justificativa que dê para se aceitar? Ainda mais com aqueles informes que foram emitidos pela BIM alguns dias antes? Acho que em algumas semanas essas respostas, né, podemos obter algumas respostas. Essas perguntas, quem sabe, terão algumas respostas. Mas vamos continuar. Vamos falar um pouco do Brasil. Primeira notícia boa. Anderson Torres está em casa. Ah, mas ainda está com isso aqui. Gente, ele está em casa. Vamos comemorar, né, pelo menos isso. Ah, mas ainda está com a tornozeleira. Ah, mas vai ter que se apresentar para a justiça essa semana. Eu tenho certeza, se tu conversar com ele, ele está feliz e está em casa. Até só notícia ontem falando isso daí, né? Que ele chorou aos prantos quando soube da decisão. Imagina aí, né? A mulher tendo que visitar o cara o tempo todo na cadeia. Ixi, meu Deus, longe das filhas. Agora vai estar em casa, independente de tudo. Graças a Deus. Por mais decisões como essa, né? Eu acho que foi uma decisão bem ponderada, um caminho bem bacana para tentar acalmar as coisas, tentar levar o Brasil um pouquinho para o caminho da normalidade, como o William Vac havia comentado, mostrei para vocês no vídeo de ontem. E já pegando esse gancho na normalidade, essa mesma palavrinha, ela foi utilizada pelo Carlos Andreasa, né, da turma dos isentões, amigo aí íntimo do Felipe Moura Brasil. No passado batia no peito, se alegrava. Ele estava lá, né, basicamente como chefão da editora Record, que publicou o mínimo do que você precisa saber para não ser idiota, o professor Olavo de Carvalho. Nossa, sensacional, bacanérrimo. E aí depois, né, virou o que virou. Mas independente disso, o Andreasa, ao longo do dia de ontem, foi mais uma dessas pessoas que ninguém vai falar que é bolsonarista, porque ele sempre atacou o Bolsonaro e o governo, que tá falando assim, pô, cara, o direito no Brasil tá meio ruim. As coisas no Brasil não estão bacana. E aí falando, pô, o Brasil precisa da normalidade, sabe? Tem que voltar alguns passos. Né? Estamos avançando demais. E aí no final ele encerra seu texto, ele fala do judiciário, fala da questão da regulamentação das redes. Ao fim de tudo, ele diz o seguinte, a regulação das redes cabe ao parlamento. O Brasil precisa de normalidade, não de heróis. Você deve imaginar do que ele está falando. O Conrado Ubner Mendes, que é um jurista de extrema esquerda, professor da USP, Direito Constitucional, doutor, é um cara que já teve uns pega-pra-capá, tanto com Aras, quanto com o Cássio, questões que já foram parar, inclusive, nas cortes, para julgar isso, tá? Acesso não estava, maior confusão, se era liberdade de expressão, se não era, se era ataque, se não era. Ainda assim, esse cara, ele também escreveu um texto pesado, né? Ele se utiliza assim da ironia, sendo bem irônico, chega a soar ofensivo, para também criticar o judiciário brasileiro. Fala, cara, não acho que não tá bacana, não. No final, alguém fala, não tá bacana. Não tá bacana. E o Leonardo Coutinho compartilhou. O texto, inclusive, foi publicado na Folha de São Paulo. E aí, eu falei pra vocês que o Brasil tá meio dodói. E não é só por questão do judiciário. A Folha de São Paulo ontem também soltou mais uma nota, onde ela coloca algumas pontuações. A Folha de São Paulo é uma matéria muito longa, onde ela conversa com juristas, com pessoas que são especialistas, né, nessa questão de regulamentação das redes, o pessoal do ITS, e de forma unânime, as pessoas acham que as coisas não estão no melhor dos caminhos, sabe? Não, beleza, dá para concordar que o que o Telegram fez foi infeliz, mas a decisão também não foi para um caminho muito bom, todo mundo batendo nessa tecla. A manchete é a seguinte, né, que a decisão do cara lá sobre o Telegram é genérica, sem apontar artigo de lei violada. E aí eu tô comentando tudo isso porque estamos num ponto no Brasil hoje
que mais do que questionar as questões do judiciário, etc, tudo mais, eu fico me perguntando o que fazer para conseguir conversar com pessoas que não estão meio que na bolha da direita. E às vezes eu me questiono se as pessoas que realmente estão na esquerda, se assim, existe salvação. Assim, cara, não é que elas virem de direita, mas que exista um diálogo mínimo e que essas pessoas abandonem essa sanha autoritária de perseguir as pessoas. Eu entendo quando eu vejo a galera da direita puta da vida, com diversas situações, fala assim, não tem diálogo, etc, tudo bem. Mas eu não vejo a turma da direita pregando cadeia pros não, tem que botar todo mundo na cadeia. Eu não vejo isso daí parte da direita. Eu não vejo. Já a turma da esquerda, assim, eles comemoram a cada coisa que acontece e falam, vai botar Bolsonaro na cadeia, Bolsonaro tem que ser preso, Bolsonaro... Também que vocês sabem disso daí, vocês acompanham. O discurso da imprensa da esquerda, Jesus Cristo. Aí, olha da Folha de São Paulo. Vocês sabem o viés da Folha de São Paulo. Quando de esquerda é a Folha de São Paulo. Todos os juristas e especialistas ao longo da nota. Não tem ninguém de direita, no máximo, né, de centro-direita, sendo bem otimista. Ainda assim, gente, eu gosto de ler os comentários. A Folha de São Paulo sempre deixa os comentários. E é sobre isso que eu queria mostrar para vocês. O eleitor médio da Folha de São Paulo. E a gente se perguntar, será que existe... O que é que está acontecendo? O que é que a imprensa anda fazendo? Porque nesse momento estão falando que não, os algoritmos estão promovendo o ódio. O ódio gerado é por culpa dos algoritmos. A polarização, é os algoritmos que estão criando essa polarização. São os discursos da direita que estão inflamando pessoas. Eu quero mostrar para vocês pessoas que leem a Folha de São Paulo. E aí vocês podem fazer o julgamento de vocês. Quem é mais extremista? As pessoas das redes sociais ou o leitor da Folha de São Paulo? Diante de uma nota de especialista, doutores, pessoas com um gabarito gigantesco, o River Passo fala assim, outra coisa? O legislativo é omisso, não faz o que deve fazer, ele que sabe, né, o que deve fazer, e ficam no púlpito usando perucas, quebrando microfones e proferindo xingamentos. No mundo real, a sociedade precisa de respostas. Daí, o judiciário assume o espaço por direito, sim. É um tribunal com traços políticos e assim deve ser. Já pensou se Lewandowski não decidisse pela confirmação do óbvio? O CISA tripartite permitisse a atuação de estados e municípios? Esse ainda foi leve. Aí vem ali, ó. Franklin Alencar Figueiredo. Triste ver cidadãos e até a grande mídia defender publicações de mentiras. Isso mostra o caráter dessas pessoas. Não se pode permitir ser dono de imprensa quem pratica a mentira ou fake news diariamente. Ele tá falando do Telegram. Gente, qual é a fake news diária que o Telegram produz? O Telegram é um aplicativo de mensagens. O Telegram é um aplicativo de mensagem. Assim, o Telegram não é imprensa, né? Ele não é dono de imprensa, ele tem um aplicativo de mensagem. Aí você vê o coração cheio de ódio. Aí vem o Júlio Lousada. O que os doutos juristas esqueceram de mencionar é que o Supremo não é um órgão meramente técnico, aplicador da lei em letra fria, mas sim um órgão investido de roupagem política também. Então a decisão do ministro pode ter sido política, afeita ao ativismo judiciário? Sim, com certeza foi. E lastrada também nas prerrogativas constitucionais dadas a este tribunal específico. Será que foram dadas? Ou será que essa opinião desse cidadão vem sendo criada de tanto assistir à Rede Globo e ler a Folha de São Paulo? O problema é o algoritmo ou é a Rede Globo e a Folha de São Paulo? Márcio Santana. Incrível malabarismo juridiquês utilizado em defesa da rede antissocial Telegram. Parece que nem antirrábica é suficiente para neutralizar a letalidade de seu veneno. Bom, o Telegram não é uma rede social, né? É um aplicativo de mensagens. Então você viu que o cara não tem nenhum conhecimento do que ele está falando. Segundo, que não tem malabarismo. A turma está pontuando que a decisão era complicada porque falta apontar qual o artigo da lei que justifica o ocorrido. Será que esse cara é um extremista? E se ele for, é por causa do algoritmo ou porque ele lê a Folha de São Paulo e assiste a Rede Globo? Aí vem o Roberto Cardoso. As redes sociais estão nas mãos de todas as pessoas.
da mais simples, que anda de bus, né, de ônibus, como as que vão de SUV. Tanto dentro do ônibus tem leis e regras, como para que se dirige o carro. Agora, a Telegrama não tem lei e alguns aplaudem. Fala sério. Não, o Telegram tem lei, irmão. Eu acho que ele não viu, por exemplo, quando o Telegram veio ao Twitter mostrar que, ó, a gente não foi notificado no mesmo dia das outras empresas. A gente só foi notificado, ele colocar lá o ofício, no dia que a gente foi criticado pelo Ministério da Justiça. E se a gente não cumpriu a lei, foi por causa disso, disso, disso e disso. Onde saiu isso daí? Bom, por exemplo, na própria decisão do TRF2, que derrubou a suspensão, o juiz falou, ah, não, mandado de segurança, não, o Telegram botou isso, é uma questão simples, não dá para ser discutida na ordem criminal, blá, 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 blá. Então, não, o cara não vê. Por quê? Porque ele lê a Folha de São Paulo e assiste a Rede Globo. Ele lê a Folha de São Paulo e assiste a Rede Globo. Então, ele não tá vendo esse tipo de informação chegar. Olha o comportamento que está sendo gerado nas pessoas por ler a imprensa. Aí vem o Reinaldo da Silva de novo. Acho que de novo, não sei se já apareceu antes. Deixa eu ver aqui, tem o Reinaldo da Silva. Não, o Terrível Passo. Se o Telegram é uma das cracolândias digitais mais permissivas do grupo, estão usando uma máquina de guerra para combater a PL, por que não utilizar também uma máquina de guerra para combater? Que máquina, irmão, o cara tá usando? Tá maluco. Se depender dos especialistas e doutores, ficaremos esperando a elaboração de teses, artigos acadêmicos em geral, até que as cracolândias vencem essa luta, né? Essa invenção. Não é a democracia que está sob ameaça, porque o Brasil nunca foi e não é uma democracia. É o princípio civilizatório que precisa ser garantido. Tá vendo aí, né? Se você usa o Telegram, você não tem civilidade. Paulo Roberto de Carvalho Camila. Ora, a ação delituosa da Telegram saltou aos olhos. Não é preciso ser jurista para constatar que a plataforma publicou um editorial mentiroso, instigador e criminoso. Se ela quiser saber os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão, que recorra. Tá vendo aí, né? Que recorra. Não, quer saber, recorra. Bom. Francisco Paulo Almeida. Não existe liberdade absoluta, porém, nunca utilizaria um site que permite fake news, pois diga com quem andas e direi que tipo de pessoa você é. Bom, o Telegram não é um site. O Telegram é um aplicativo de mensagens. O próprio aplicativo de mensagem que você tem no celular, né, do SMS, o Telegram, é basicamente a mesma coisa. É igualzinho o WhatsApp. Então, se tem mentiras no WhatsApp, se tem mentiras no SMS, se bandidos utilizam seus celulares para ligar para pessoas aplicarem golpe, talvez o Francisco Paulo Almeida, ele deveria voltar... Ele deveria ficar calado, porque até a voz você transmite mentira. Cartas tem mentira, telegramas tem mentira. Ele não pode se comunicar. Esse é o tipo de pessoa que lê a Folha de São Paulo e assiste a Rede Globo. O problema é o algoritmo? Será que o PL 2630 tem que combater o discurso de ódio nas redes sociais? Ou tem que se olhar o que a imprensa também anda comentando? Fabrício da Costa. A decisão foi tão genérica que a tal rede retirou o post logo em seguida. É porque tinha uma multa de R$500 milhão. Será que o Fabrício da Costa... Talvez não saiu essa matéria na Folha de São Paulo, ainda na Rede Globo. Então... é doloroso ver e eu me pergunto como resolver essa situação. Parece que o Brasil tá doente. E eu não acho que as redes sociais, sozinhas, elas podem até estar contribuindo, mas quando eu vejo o que a imprensa posta e as coisas que eu leio diariamente, eu tento dar uma filtrada, é absurdo. É absurdo. E calma que tem mais coisa. Vamos acelerar que eu ainda mostrar que é o papel da imprensa ontem com suas fake news. MP eleitoral apura se houve violência de gênero em caso de deputado que chamou petista de louca. A gente vai ver até a fala. Mas pra vocês verem. E quando eu falo assim, que eu sempre falo, eu não acho que a questão é, vamos mudar uma pessoa, vamos tirar, não resolve assim. Eu acho que o Brasil tem alguns problemas que são realmente estruturais. Que precisam de discussões mais profundas para conseguir, não sei se vai solucionar, mas pelo menos melhorar. Você vê, o grupo de trabalho Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero do Ministério Público Eleitoral, então, ligado ao Judiciário Brasileiro, defendeu que o episódio em que o deputado federal Reynold Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, chamou a colega da casa, Dandara Tonantzin, do PT, de louca, seja investigado por violência de gênero, e a instituição ainda pediu a avaliação à PGR sobre possíveis providências na esfera criminal. Eu acho que nenhum de vocês é a favor de nenhum tipo de violência contra ninguém. Ninguém. Mas vamos ver a fala do deputado federal. Ele falou assim, ó. Ele não adulterou. Não fez isso. Você que é louca. E eu acho que tá falando do cartão.
Tá falando do cartão, né? O cartãozinho de Bolsonaro. Você acha que essa fala desse cara requer providência na esfera criminal? Vai meter ele na cadeia por causa disso? Eu acho que a gente pode reprovar, mas eu acho que tem que se questionar para onde a gente tá andando. E se as pessoas que têm aí o poder, elas estão agindo para colocar o Brasil numa rota e trazer melhorias para a população, ou se estão criando um acirramento e plantando sentimentos ruins nos corações. Falando sobre isso, sentimentos ruins, eu acho que quem precisa se tratar é o Dilma. Lula diz que vai à feira na Bahia para fazer inveja a AgriShow. Inveja, revanche. Você vê assim, as coisas não são sentimentos nobres. Inveja, inclusive, é um dos 7 pecados capitais. Então Lula tá, né, tá abraçado ao pecado. O Dilma disse nesta quinta que aceitou o convite para participar de uma feira do agronegócio na Bahia para fazer inveja a AgriShow. Maior feira da América Latina. O bicho dele foi desconvidado. Abre aspas. Tem a famosa Feira da Agricultura em Ribeirão Preto, que alguns fascistas, alguns negacionistas, não quiseram que ele fosse na feira, desconvidaram meu ministro, disse. A declaração, no entanto, é imprecisa, ou seja, fake news, porque o convite a Fávaro não chegou a ser retirado pela oposição. O Fávaro que falou que foi desconvidado, em nenhum momento foi. Então o Lula mentiu. Vamos ouvir aqui a fala juntos. Vamos ver até o tom de voz. Será que é a típica coisa que ajuda? Porque eles acusavam Bolsonaro de ser um autoritário, né? Da Agricultura, que é uma pessoa fantástica e é do agronegócio. Ele não é pequeno produtor, não, ele é grande produtor. Ele é meu ministro. Tem a famosa Feira da Agricultura lá em Ribeirão Preto, que alguns fascistas, alguns negacionistas, não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro. Eu falei para o Fávaro, não fique nervoso. Não fique nervoso, não perca a cabeça, que a agricultura brasileira não é só isso. E eu chego aqui na Bahia, encontro os companheiros do agronegócio me entregando um convite para vir na segunda-feira mais importante do país, aqui na Bahia, e eu quero dizer que eu venho nessa feira só para fazer inveja os mau caráter de São Paulo que não deixaram meu ministro participar. Venho só para fazer inveja. Não, sentimento bacana, né? Ainda mais um presidente da República. Ainda chamar as pessoas de mau caráter. Ah, Dilma. Esse Dilma, viu? É demais. Deixa eu ver se eu não vi. Oh, meu Deus, que alegria. Tô vendo aqui a Miriam Leitão. Um amigo me mandou aqui a Miriam Leitão chorando. Porque tirando o conteúdo do ar dos amigos dela. Oh, meu Deus, faz o L, Miriam. Faz o L. Mas vamos lá, né? Continuando aqui. Mesmo Dilma. Ontem. Esse país tem mais gado do que a população. Esse país não pode assistir uma mulher na fila do osso porque não tem condições de comprar carne. Esse país tem que mudar. E a cultura vai ajudar na recuperação de direitos no Brasil. Não, o povo tá passando fome. Vamos resolver com Lei Rouanet? É isso? Paulo Gustavo? Esse é o cara. Olha, é o cara que tá guiando o Brasil. Aí você vê o cara que tá falando aí, né? Não, olha só, não tem comida, não tem nada. O governo Lula já gastou 252 mil reais com móveis para a residência oficial. Sofá de 65 mil, cama de 42 e mais alguns R$ 1.000, né? Pra dar uma luxadinha. Aí ontem, falando aí, fila do osso, etc tudo mais, saiu a notícia em todos os grandes portais de notícia comentando que a pobreza no Brasil caiu. Mas, assim, caiu de forma extremamente positiva no ano de 2022. E não teve um único veículo da grande imprensa, nem um único, que conseguiu falar assim, obrigado, Bolsonaro. Falar assim, não, o governo Bolsonaro reduziu. Não, eu falo assim, o ano de 2022 caiu. Caiu, assim, foi uma coincidência do destino. Né? As pessoas deixaram de ser pobres porque deixaram. Não foi ninguém ligado à gestão de... impossível. Foi o Dalai Lama, né? Fez uma reza
E o Brasil deixou de ser pobre. Aí vamos ver aqui o William Vac. Melhora no emprego e o Auxílio Brasil, a desigualdade no Brasil caiu no ano passado para o menor nível da série. Melhora do emprego e Auxílio Brasil. Quem criou o Auxílio Brasil? O emprego, você vê que bastou, saiu o resultado da eleição, o clima no país mudou. Mas não pode falar Bolsonaro, né, William? Histórica. Sem dúvida é uma manchete, e é manchete lá no nosso site, confira, sem dúvida é uma manchete para se comemorar, mesmo considerando que essa manchete revela um fato, no fundo, um fato assustador para todos nós, para a nossa sociedade. O principal fator que explica a queda na desigualdade, isto é, a melhoria de renda dos mais pobres, foi o Auxílio Brasil. Esse benefício data dos tempos da pandemia, quando então chegou aos famosos R$600. Essa injeção de renda nas famílias brasileiras já havia, um pouquinho lá atrás, ela já havia sido registrada como causa de uma das quedas mais rápidas na desigualdade. Isso significa que, de maneira geral, o Brasil é um país tão pobre, mas tão pobre, que uma injeção de renda como essa é capaz de alterar os dados da desigualdade no país inteiro. Sim. Em outras palavras, o que nós estamos vendo não é a solução da pobreza, infelizmente. É o tamanho dela. Eu tô ligado, mas e aí falar, irmão, que o tempo lá que o Bolsonaro apresenta, não pode, né? Mas beleza. Lá no Twitter, estava eu passando ontem, e deparei com a postagem do Eric Figueiredo. Sabe quem é o Eric? É o cara que era do IPEA. Durante o governo do Bolsonaro, era o presidente do IPEA. E aí ele compartilhou uma thread dele no dia 11 de agosto de 2022, ano passado, falando o seguinte, ó, em agosto de 22, eu publiquei o Fio Abaixo. Nele previ que o programa social e o mercado de trabalho reduziriam a pobreza em 2022. Foi exatamente o que aconteceu. O Brasil conseguiria reduzir sua pobreza apesar da pandemia. Resultado, a queda da pobreza foi ainda maior do que a que eu previ. O Brasil de Bolsonaro surpreendeu, foi além das expectativas. É só mostrar aqui para vocês um pedaço, 3 tweetzinhos, uma thread maior do que essa. Ele fala assim, ó, veja na figura abaixo, a previsão das Nações Unidas era que a pobreza brasileira saísse de 5,1 para 9,5 em 2020, fechando 2021 em 8,8. Felizmente, isso não foi concretizado. Derrotamos as piores perspectivas. Em 2020, nossa taxa de extrema pobreza foi a 4,2 e a previsão é que fecharemos 2022 em 4,1. Essa previsão, no entanto, ainda é conservadora. O processo de zeragem da fila do programa Auxílio Brasil, aliado ao processo de crescimento econômico, poderá reduzir ainda mais a taxa de extrema pobreza brasileira. Seguimos firmes reduzindo a pobreza, enquanto o mundo registra um crescimento dessa taxa. Então você vê que o governo do Bolsonaro tinha um planejamento, tinha alguns números, algumas diretrizes, e sempre fazia estimativas relativamente conservadoras. Jogar o número lá para cima, só batendo no peito e falar, olha só, eu faço e aconteça. Não, olha aqui, ó, é melhor surpreender, o resultado não dá melhor, tentar ser o mais realista possível. Vivíamos num cenário onde tentavam tomar decisões com base na ciência, com base nos números. Vocês estão vendo agora como é que tá o Brasil, né? Deixaram tudo isso para trás. Aí, eu tinha batido o print, mas eu quero mostrar para vocês. Vocês podem ler aqui embaixo, ó. Este tweet foi excluído pelo autor. Um tweet, ó, twitter.com/choquei. Choquei, né? Aquela página de fofocas do Lula, né? Lulista. E é disso que ela compartilha o Choquei falando, ó. O Choquei já tomou uma checagem, né? Um fact-check, mas vamos reforçar. E você vê, ó, G1. Desigualdade recua em 2022 ao menor nível da série histórica com Desemprego Brasil, com Auxílio Brasil e Emprego, diz IBGE. Não fala de Bolsonaro. CNN. Com melhora do emprego e Auxílio Brasil, desigualdade cai em 2022. Outra nota aqui, ó, de agosto, da época do Eric. IPEA diz que a extrema pobreza cairá em 2022. Estudo que o presidente do órgão mostrou, né? Um governo que trabalhava com estudos, com a ciência, que a esquerda finge, né, abraçar. A postagem do Choquei é essa daqui, ó. Eles apagaram, assim como o Felipe Neto,
um covarde, que está apagando os seus tweets toda vez que toma um fact-checking, o Choquei apagou. O Choquei produziu uma gigantesca fake news, falando, ó, agora, pela primeira vez em uma década, a desigualdade no Brasil caiu para o menor nível com auxílio de R$600 do governo Lula e a melhora do mercado de trabalho. Aí tá ali, ó, contexto adicionado. Segundo o IBGE, o menor nível de desigualdade desde o início da série ocorreu em 2022. Ou seja, o último ano do governo Bolsonaro. Fake news braba. Mas a postagem, pra você ver, ó, que você acha diversos prints, diversas pessoas que bateram. Talvez a turma já sabia que o Choquei ia apagar. Tá ali, ó. Na época, Lula não era presidente. Especialistas apontam que a causa para a queda na desigualdade foi a criação do Auxílio Brasil. Esse benefício não foi criado pelo governo Lula. A esquerda depende da mentira para tentar lacrar. Por quê? Porque não tem resultado, não tem agenda, não tem nada. Aí você vê, ó, o Choquei ainda é tão burro que eles postaram a notícia do Globo. Desigualdade cai para o menor nível de uma década, né? Para justificar o que eles postaram, mas eles nem leram a notícia. Mas tá ali, ó. Esse tweet foi escolhido pelo autor. O Leonardo Lopes foi mais uma pessoa também que desmentiu o Choquei, falando, ó, como assim a Choquei está mentindo para promover o Lula usando dados de 2022 e fazendo de conta que são de 2023? Esta fake news aqui pode? Não, pode não. Eles apagaram. Apagaram. E vamos falar sobre fake news. Daniela Lima afirmou com todas as letras, e eu vou mandar um vídeo, eu já postei no Twitter, mas vou mandar o vídeo no Telegram. Veja o vídeo porque eu coloco a fala da Daniela Lima e o vídeo que ela mostra na cena por dois ângulos diferentes. Ela mostra em um ângulo e eu mostro em outros dois. Ou seja, tem três ângulos diferentes. O da Daniela e dois outros celulares que filmaram a cena. A Daniela Lima afirmou com todas as letras, ó, o deputado federal Mário Frias agrediu o Guga Noblar. Tá na chamada. A CN fez esse tweet, depois fez esse outro tweet, né? 30 e poucos segundos, Daniela Lima, ó. Deputado Mário Frias agride jornalista em comissão. Será que agrediu, Daniela? Vamos ver a própria manchete do Globo. O vídeo tá no Telegram, o link tá aqui na descrição. Mário Frias justifica vídeo em que aparece tomando o celular de jornalista. Ah, ele não agrediu, ele pegou o celular. Que é errado, mas não agrediu. O Mário Frias no vídeo faz isso aqui, ó. E bota o celular na mesa, só isso. Pô, Daniela, fake news braba. Braba. Aqui, ó, até um momento. Ele pega aí, lê o momento que ele bota o celular na mesa. Gente, o vídeo que desmente a Daniela Lima foi postado pela vítima, né? O cara que foi agredido, em aspas. O próprio Guga Noblar coloca um vídeo de um ângulo onde ele mostra o Mário Frias pegando o celular dele. Não tem empurrão, não tem soco, não tem nada. Não tem agressão. Você pode falar que é uma cena desprezível, que é um comportamento inaceitável, mas é fake news falar que houve agressão. E o próprio Guga Noblar desmente a Daniela Lima, que tenta lacrar para ajudar o Lula. Você vê, ó. O Janones ainda vai além. Agora, o deputado bolsonarista de extrema-direita acaba de agredir com um soco o Guga Noblar. Rapaz, deputados estão revoltados e prometem cansar Mário Frias. O clima é tenso e há um princípio de confusão. Isso porque o Janones ainda editou o tweet. O Bangata pergunta, soco, irmão? A farsa aparece apenas questão de tempo. Mais de 48 mil pessoas leram a sua mentira. Quem que tá propagando? Quem que tá gerando problema na internet? É o algoritmo? São as plataformas? Ou são pessoas? Ou são os textos da imprensa? Ou são as matérias da imprensa? Será que é a Folha? Será que é o Globo? Será que é o Janones? Aí você vê aqui, ó. Olha que interessante essa nota também. Polícia descarta fake news em caso de espancamento e passa a investigar a hipótese de crime passional. Estamos falando do quê? Estamos falando de uma nota que foi amplamente utilizada pela Globo News e os seus comentaristas, principalmente a turma do Estúdio Z, Sadi, Trigueiro, Marcelo Lins, toda aquela turma que se acha acima dos deuses. Em Guarujá, no litoral paulista, um homem foi espancado por ser vítima de fake news.
E eles utilizaram isso, utilizaram uma tragédia para avançar e fazer campanha política a favor do Lula e a favor do PL 2630. E eu pergunto, o problema é o algoritmo, as plataformas, ou para matar em quem assiste a Rede Globo, leia a Folha de São Paulo e segue o Janones? Estadão verifica. Quarto em que Lula ficou hospedado em Londres tem diária de 43,9 mil, não de 95 mil. Bom, eu já acho que essa matéria do Estadão tem a manchete errada. Porque, assim, gente, no arredondamento, 43,9, você arredonda para 44. Se você quer botar uma casa após a vírgula, aí você fala, não, mas veja só, é porque deve ser 901. Não, é 986. Falta R$14. Né? Desculpa, falta R$13,40 para fechar 44 mil. Então não é 43.900, é 44 mil. Se quer passar pano, pelo menos passa pano direito. Estão tentando apontar fake. Não foi, não, eles fez 44. Meu Deus, coitadinho, né, do Lula, ele sofreu à toa, gente. Como ousaram criticar um presidente por pagar 44 mil reais no quarto? A soma total da equipe, né, na porta de transparência, a registro de nota de pagamento de 1.470.000 ao Hotel Londrina, incluindo hospedagem para toda a comitiva presidencial e aluguel de sala de reunião. 1.470.000, vai lá dar um abraço no dedo de linguiça. É o Charles III, já viu o dedo dele, né? Pessoal, linguiça. Aí, vem o Boulos. Coloca lá o vídeo daquele Renato, aquele que entrou na igreja, não invadiu, ele só entrou. Não entrou na porra, não fale que ele invadiu a igreja no passado. Agora, deputado, Renato postou um vídeo, que eu estou sendo vítima do zismo, me perseguiram fazendo aqui, não, dando um baculejo em mim. Aí você vê ali, né? Tomou um fact-checking. E o fact-checking da revista Fórum sai da extrema esquerda. Fala assim, ó, conforme nota da Polícia Federal, este teria se recusado a passar pelo procedimento no local indicado e se dirigido diretamente até a aeronave. Dessa forma, a equipe de inspeção do aeroporto acionou a Polícia Federal para que a acompanhasse até o avião e procedesse à inspeção devida. O cara aparentemente não quis passar pelo raio-x. E aí, eu encerro por aqui mais uma vez perguntando, nesse momento de discussão do PL 2630, que falam do algoritmo das redes sociais da plataforma, qual é o problema? É isso? Ou quem lê a Folha, assiste a Rede Globo, segue o Boulos e o Janones? Eu acho que a resposta fica até fácil de ver, né? E ver também quem que anda propagando fake news no ar. Se é a população brasileira dentro do Telegram, ou se é a própria imprensa, né, que no passado os próprios petistas chamavam de imprensa golpista que derrubou a Dilma. O Brasil não é para amadores, viu? Nem para profissionais. Mas, como eu sempre digo, se gosta do meu trabalho, passa no canal, tem o botão de valeu, tem o peito na descrição. Tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com, sem BR. Segunda-feira sai o Atlas de março. Quem assina tem acesso a todos, né? Vocês assinam para você manter toda a estrutura funcionando. Temos funcionários. Já estamos trabalhando no de abril. Vamos contar toda a história desse desgoverno e relatar essas coisas. Né? Tudo tintim por tintim, para nada passar em branco. Eu não vou deixar que ninguém esqueça. Do de mim, a gente vai registrar o que a imprensa não conta. Lembra de compartilhar o vídeo, não vai cair o dedo. E espero poder estar aqui amanhã também com vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!